Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. Estamos lendo aqui João, capítulo 8, versículo 11. Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Nessa altura, todo mundo já recorda que diálogo é esse. Todos nós que já temos lido a Bíblia, né? É o diálogo de Jesus com a mulher sem nome, né? Que foi chamada nos subtítulos de mulher pecadora. Na verdade, tinha pecado, sim, mas foi usada levianamente para não só condenar a mulher, mas, na verdade, queriam condenar a Jesus. E armaram uma arapuca, usando a lei e usando as próprias questões de Jesus, a sua pregação, para ver se Jesus entraria em alguma contradição diante daquele impasse. Essa é um capítulo longo, mas o comecinho, e esse é o desfecho, porque é aquela passagem que Jesus diz: se alguém não tiver cometido pecados, lança a primeira pedra. Todo mundo foi embora, por causa da consciência. Dos mais velhos, dos mais novos, todos foram embora. E só ficou Jesus e a mulher. Jesus pergunta isso para ela. Eu quero refletir algo com os irmãos. Todos nós gostamos de. Nem todos, na verdade, né? Mas a maioria de nós, principalmente assim, começo indiano, a gente pensa em fazer coisas diferentes. Parece que a tal felicidade, em termos do mundo, atravessa essa questão do novo, atravessa essa questão do descobrir terras, né, lugares, conhecer pessoas, esse tipo de coisa que se resume no turismo, no sair de casa, no ir para o bar, no ir para um lado e para um outro, frequentar encontros, congressos e de tudo isso, dentro e fora da igreja, a ideia, eu acho que atravessa a todos nós. Nós gostamos do novo. Nós gostamos também, muitas vezes, tudo isso tem as exceções, de se desapegar de coisas, de construir coisas novas. E, às vezes, é doentio quando se apega a determinadas coisas, chega ao ponto dos acumuladores, né? Que a gente já tem visto na televisão. Mas o prazer do novo tem coisa na palavra de Deus que vai ser mais do mesmo. Tem coisas na palavra de Deus que não mudam por causa, algumas por conta da fidelidade e imutabilidade de Deus, tem coisas que não mudam. E outras coisas não mudam por causa da nossa condição. E de que eu estou falando? Jesus está dizendo aqui para a mulher: vai e não peques mais. O próprio Jesus uma vez falou: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muitos estudiosos têm traduzido isso como sede misericordiosos, mas aquela palavra que foi dita para Israel, sede santos, porque eu sou santo, o apóstolo Pedro repetiu para a igreja, numa carta aberta para todos. Sede santos, como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então está para nós duas realidades que não mudam, né? Que por causa da nossa condição, ou seja, nós somos aqueles que estamos diante do desafio de sermos santos, e os apóstolos, inclusive, nos chamam de santos, santos eleitos, amados, santificados, justificados. É uma identidade espiritual universal, né? Mas a gente também está diante de outra coisa: vá e não peques mais, que é a palavra que Jesus disse para a mulher. Então nós estamos vivendo uma tensão que não muda, né?
Por um lado, a gente tem que reconhecer a realidade do pecado, né? Que a gente convive. Do outro lado, com a realidade do Espírito Santo em nós, né? Porque toda essa conversa, santos, justos ou justificados, santos ou santificados, tal, tudo isso é por causa da habitação do Espírito Santo, por causa da nova natureza que ele coloca em nós, por causa do trabalho dele em nós, da conversão, arrependimento, tudo isso aí e a santificação por conta do Espírito Santo. Mas nós convivemos com isso e isso não muda. Há de se ter coragem para se considerar santo, mas também há de se ter coragem de dizer para si mesmo: não vou pecar mais, né? Vou fugir do pecado, vou parar com isso, quero uma coisa nova. Então, é uma seriedade dos dois lados, né? Da luta para ser santo e da luta por não ser perfeito, por não ser viver uma perfeição sem pecado, né? Se alguém pensa diferente do que eu estou falando aqui, eu estou me apropriando não de uma verdade do Osmar, mas da palavra de Deus. Se alguém pensa diferente, vive uma outra tensão, vive um outro problema. Talvez viva uma ilusão, viva fora da realidade. Então nós estamos assim. Nós já somos santificados. Lembra uma palavrinha que eu já falei por aqui? O é e o ainda não, né? Nós já somos santos, mas ainda não chegamos na maturidade perfeita, na maturidade ou varonilidade de Cristo. É uma caminhada. Há de se ter coragem, mas há de se ter também todos os dias um choque de realidade e que não pode nos deprimir, né? Se em algum ponto glorificamos a Deus porque somos santos, ao mesmo tempo clamamos a Deus porque somos pecadores. Se por um lado celebramos a vitória de Cristo e podemos dizer que nós somos justiça de Deus, né? Revestidos de Cristo ou qualquer outra expressão assim. Por outro lado, buscamos a Deus para não cair em pecado. É a tensão que vivemos e isso não muda, nem com o passar dos anos, nem por trabalhos que se faça na igreja, por coisas que se conquiste no reino de Deus, e nada muda, é uma condição que não muda. Vamos viver diante destas realidades com muita coragem, com celebração da vitória em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, vigilância, cuidado, clamor diante de Deus, porque a outra condição também é uma realidade. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, te louvamos, porque o Senhor nos conquistou e o Senhor nos dá vitória. Obrigado por tua mão poderosa sobre nós. Abençoa-nos, ó Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nos livra do mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oro no nome de Jesus. Amém.